Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso no mercado europeu. Meus amores, mas hoje nós não temos um episódio novo, na verdade nós estamos de férias. Vocês sabem que as férias começam agora em julho aqui na Itália, então nós estamos dando uma pausa, mas para fazer o quê? Para fazer uma retrospectiva para você de tudo que aconteceu nessas 5 temporadas do Ericast. Gente, nós estamos no episódio número 52 do Ericast. Gente, que emoção! E lembrar que o Ericast, gente, para quem não sabe, ele começou, a ideia surgiu no dia 19 de fevereiro. Eu acho que a Brendinha coloca a nossa foto aqui através de uma conversa. Eu e a Brenda, a gente estava conversando a respeito da vida, a respeito de projetos. A Brenda estava aqui comigo porque ela tinha produzido o meu material, feito a cobertura de um workshop meu que se chama Jornada Recomeçar Erika Santos. E ela achou muito interessante a ideia de fazer algo diferente para o brasileiro que empreende, que mora aqui na Europa. E assim surgiu a ideia de fazer o Ericast. E a Brenda falou assim, vamos fazer um podcast? Eu falei, você sabe? Ela, não sei, mas eu posso aprender. A Brenda, com muita sabedoria, gente, com muita vontade, também aprendeu a desenvolver um Ericast. Então, no dia 9 de maio, estava saindo o nosso primeiro vídeo do Ericast, 2 pessoas que estavam aprendendo. E graças a Deus, nós estamos o quê? No episódio número 52. Nós estamos com 2 anos de podcast, sendo que vocês sabem que 1 ano eu fiquei praticamente parada por conta da minha maternidade. Mas graças a Deus eu vi você que tá aí do outro lado, recebendo a gente com muito carinho com essa nossa volta, vendo o nosso novo formato do Ericast, indo nos locais dos brasileiros, tendo convidados assim megas especiais, porque, gente, o Ericast ele tem um intuito, o Ericast tem o intuito de ser uma fonte de comunicação para o brasileiro que empreende, não só para o brasileiro que empreende aqui na Europa, mas para o imigrante que mora em qualquer lugar do mundo, gente, porque empreender já é difícil, imagina empreender fora do nosso país. Então, o Ericast, ele vem com essa força, com essa vontade de te inspirar, de te incentivar a dar o próximo passo, de não deixar o seu sonho morrer. Então foi isso que eu e a Brenda, a gente juntou, a gente pensou, a Brenda que veio com toda a produção, a direção, gente, o trabalho dela é incrível, a qualidade, vocês vão ver o quanto melhorou, mas tudo, meus amores, é sempre para incentivar você. Falar que tudo que é grande, um dia começou pequeno, que nada vai do 8 pro 80, do 8 tem 58, tem 78 para chegar até o 80, então tem um caminho, então não desista dos seus sonhos nunca, acredite. Então, fica aqui o nosso resumão, que a gente vai fazer uma retrospectiva, logo começando com 3 mulheres incríveis da primeira temporada, que é com a Nath Cuprian, que é com a Raquel Macedo e com a Gisele. Não vai ser completo, mas colocando aqui em cima para você vai ter um link dos episódios delas completos, e você assiste, comenta, curte. E você que não está inscrito no canal, te inscreve no canal e manda para muita gente. Assim a gente aumenta essa corrente do bem, tá bom, meus amores? Obrigada pela parceria, obrigada pela paciência, obrigada por compartilhar sempre o nosso propósito. Você lembra que sempre juntos somos mais fortes. Os brasileiros, eles têm o poder de tudo. O brasileiro tem uma veia empreendedora, o brasileiro tem uma força, tem uma garra que não existe. Então, obrigada por apoiar a gente, obrigada a você que tá aqui. E aí, meu amor, fiquem com o mega resumo que a Bredinha preparou pra gente. Um beijo e curtem as férias de vocês com a nossa retrospectiva. E comenta muito pra gente. Tchau! E eu a falava, segurança, né? Exato. E eu falava, cara, como que eu vou sair da agência pra mim trabalhar por uma coisa incerta? Tipo assim, não pagava muito, né? Pagava muito pouco, na verdade. Eu não tinha formação de nada, eu não sabe. Só que ao mesmo tempo tinha aquela força dentro de mim que falava assim, é isso que você gosta, olha como você vive, olha isso. Então eu comecei a associar uma coisa na outra. Então eu ia trabalhar lá e continuava na agência. Eu ia lá e continuava na agência. E aí, nesse meio termo, até que chegou num ponto que teve que tomar decisão. Que escolher, e aí foi quando eu entrei. E eu fiquei trabalhando mais de 5 anos como stylist. Eu lembro que quando eu comecei em casa com uma gavetinha de lingerie, meu guarda-roupa. As minhas clientes ou vinham em casa poucas, porque eu não abria a porta para qualquer uma. Então, assim, como eu não tinha muito contato, eu não sabia, eu tinha um pouco de medo. Então, era só uma ou outra que eu deixava ver. O que eu fazia? Provava tudo no meu corpo, fazia foto,
botava no chão, fazia foto. E eu fiquei trabalhando assim por anos dessa forma. Então, antes da cliente fazer a foto, eu já botava no meu corpo. Era eu que tava fazendo a foto. Era como se eu fosse fotografar. Sim. E eu levei 5 anos pra eu poder fazer. Aí eu juntei dinheiro, porque eu não tinha, era muito caro. E eu queria fazer na melhor escola. Eu não queria fazer em qualquer escola. Porque eu falei, eu preciso desse certificado, que esse é reconhecido a nível mundial. Qualquer lugar que eu for e eu falar, eu fiz nessa escola, eu vou ser reconhecida. Qual é a escola? É o Instituto Marangoni. Olha aí, gente. Já anota, se você tem vontade, já anota, porque é essa escola. O Instituto Marangoni, ele é o único instituto reconhecido a nível internacional. Então, aonde você for, o que você estudou, Marangoni que é o que a gente sempre fala, né? Por exemplo, você pode ter feito tudo no Brasil. Se você chegar aqui com seu diploma, você não é nada. Não vale. Entendeu? E eu falei, eu quero isso, porque eu quero expandir, então eu vou, se eu pagar isso ou pagar aquilo, eu vou guardar dinheiro pra pagar aquilo que eu quero. E eu lembro que eu fiquei 5 anos trabalhando pra juntar dinheiro. Pra vocês entenderem como o negócio era batuque. 5 anos, gente. 5 anos trabalhando. E aí eu me lembro que no dia que eu fui na escola, nossa, eu me lembro até hoje, gente. O dia que eu peguei o elevador, cara, na hora que eu entrei no elevador, que eu ia pedir informação do curso, meu olho começou a encher de lágrima. E eu comecei a ficar nervosa. E eu, controlando minha mente. Eu falei, Nath, agora não, você não pode chorar. Eu tô emocionada já. Eu juro, na hora que eu vivi aquilo, eu falei, é aqui, eu tô no lugar certo. Meu coração quando bateu. Toca, né, amiga? Falei, ali meu coração bateu. Falei, você tá no lugar certo, continua. E aí eu fiz a escola, eu fui a que mais me destaquei. Sabe, eu lembro que eu falava, eu conversei com algum amigo meu mais velho, ele falou, suga tudo. Suga o máximo de uma esponja, né? E aí, fiz o curso da Marangoni, foi muito bom pra mim, me abriu muito minha visão, muito minha cabeça. E daí, depois de lá, eu fui pegando um gancho do outro, né? Porque quando você faz o stylist, todo mundo acha que é só o stylist, mas na verdade eu sempre quis ser completa. Então eu nunca quis fazer uma coisa. Eu quis sempre, o que mais que eu posso oferecer? Se aperfeiçoar cada vez mais, ter um diferencial no mercado, porque isso conta, porque várias pessoas podem sim fazer essa universidade que você fez, esse curso que você fez aqui, mas qual é o teu diferencial no mercado? Que foi uma das coisas que hoje eu falei no workshop de vendas, a arte das vendas. Eu falei, mas qual é o teu diferencial? Porque sempre vai ter aquela cabeleireira, né, que faz o sucesso, que ganha muito, tem aquela que ganha pouco, tem aquela advogada que ganha muito, tem aquele advogado que ganha pouco. Então, qual é o teu diferencial? Então, você já foi agregando no teu serviço. E aí, logo em seguida, eu lembro que eu já estava no estúdio, então o nosso maquiador começou a sair. E aí um dia, como nós viajávamos muito, e eu já tinha documento, né? Então eu podia ir para Londres e para outros lugares onde eram necessários. E eu que sempre maquiava os modelos, fazia cabelo, mas nunca era por dinheiro. Assim, a gente fazia, né? Ali trabalhando, mas nada aqui você tá me pagando, então você tá me exigindo. E aí eu lembro que o nosso maquiador começou a sair. E aí um dia o Glauber veio pra mim e falou, e aí, mana? Tu vai pegar ou vai deixar pra outro? Aí eu falei, eu vou pegar, vou estudar. Aí eu falei, vou estudar. E foi aí então que daí eu fui pra MBA Academy, que é um instituto pra profissionais da área de make-up artist. Então me formei em make-up artist e aí comecei a atuar. Então lá eu fiz diversos cursos, né? Fiz o curso mais longo de esposa, que é noiva, o fashion, fotografia. Aí eu fiz abelimento, que é imagem e correção, toda a parte de pele. Então, assim, foi bem detalhado. E fui entrando. E logo depois de um tempo, eu me profissionalizei na Makeup Forever também. Nova York, viu, gente? Nova York. A gente tá falando de Milão, Brasil, agora é Nova York. Só que detalhe, pra vocês verem que nada é impossível, né? Quando você tem a vontade, não é só a força de vontade, porque a gente fala, né, você tem força de vontade, a força vai, a vontade fica, né? E você vai atrás e faz. Eu fui pra Nova York, eu não falava bem inglês, tá? E aí eu lembro que eu falei, caraca, eu vou. Falei, alguma coisa eu vou aprender, eu vou catar. E ainda o professor, ele era português, espanhol, não sei, ele falava assim pra mim, olha, se você não entender alguma coisa, você me fala. Só que quando eu fui fazer a inscrição, tava escrito, tem que ter o básico do inglês. Tá parecendo. Minha filha, eu vou. Falei, eu vou. Só que, jeito, e né? eu fui, só que eu não podia ficar parando ele o tempo todo.
E olha, quando a gente tem vontade, a gente se destaca. Só que assim, nesse meio termo, eu me lembro até hoje, eu estava com umas amigas minhas, eu fui para passar 5 semanas em Nova York para estudar o inglês, para dar uma aprimorada. E já tinha comprado o curso para fazer. Sim. Só que aí nós íamos pro Coachella, eu com mais 3 amigas. E uma das minhas amigas, né, tem uma condição muito boa, então o marido pegou o quarto no Four Seasons de Beverly Hills. Uau! Nossa, e eu tava como? Eu tava, minha filha, milionária, pulando na cama, e eu não sei o quê. E aí fomos pro Coachella, e era vídeos e mais vídeos. Arrasando. E aí, tenho que voltar pra Nova York, porque eu tenho curso. Conclusão dos fatos, não tem um lugar pra ficar. Começo a entrar pra buscar um lugar, pra buscar um hotel. Os hotéis caríssimos. Eu falei, gente, se eu pegar esse hotel, eu não como. Ou eu vou dormir, ou eu vou comer. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Desesperada. E eu tinha um amigo meu que morava em Nova York. Só que assim, ele tava com o namorado. Ele vem, pode ficar aqui em casa. E eu aí com esse meu jeito de, não quero incomodar. Eu falei, eu preciso arrumar um lugar pra mim. Eu não posso ficar lá, tipo, né? E aí, olhando, de repente, hostel. Falei, vou fazer um hostel. Falei, tá, $500 a semana, porque daí eu ia entrar na escola, no alojo da escola, né? Que eu tinha pego. Sim. Só que eu tinha essa semana toda pra mim ficar. Nossa, $500 é dinheiro, gente. E aí eu falei, ia pegar ou largar. Porque eu cheguei, deixei a mala na recepção do meu amigo e fui direto pra escola, que começava meu curso. E aí eu falei, não tem escolha. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu vou ter que sair hoje, eu tenho que ir pra algum lugar. Tudo bem, pego o hostel. Gente, quando eu chego no hostel, eu juro pra vocês, era uma escada, era 3 andares. Era a escadaria sem fim. Eu com uma mala de 32 quilos, porque eu viajo bem ligeirinha, sabe? Se tem uma coisa que eu viajo é ligeira, né? E mais a minha mala pequena, né? Então assim, tinha todo o meu material, tinha material de trabalho e tudo. Gente, não tinha uma alma pra me ajudar a subir a escada. Subiu primeiro. Não tinha nada, era tipo uma recepção. Quando eu chego no segundo, jurando que ali, eu, tipo, tinha um senhor. E aí eu cheguei com meu super inglês. Hi, sorry, my English is not very good. Agora ela vai, aí, ela arrasa, mas né? eu não sabia bem se era o que eu sabia falar. Eu sempre soube falar isso, porque foi a primeira coisa que me ensinaram. E eu assim pro moço, onde que é? Eu abri o celular pra mostrar pra ele que eu tinha bucado. Tipo, onde que é? O homem vem, gruda no meu braço, assim, faz assim pra mim. Cima. Quando ele pegou no meu braço, eu olhei, era tudo de madeira, escuro. Na hora eu falei, fudeu. Eu vou ser sequestrada, ele vai me levar pro quarto escuro. Eu falei, isso daqui é sequestro. Será que eles abusam das mulheres? Eu falei, meu Deus, é tudo escuro. Porque eu fiquei em pânico, Com quantos anos isso? Isso foi em 2000, antes da pandemia, 2019, eu acho. 2019. Nossa, gente. E aí eu tava como em pânico, né? E aí, porque no andar de baixo era masculino e no de cima era feminino. Subo pro andar de cima, tudo escuro. Era tipo caixotinhos, um do lado do outro, aquelas madeiras assim, ó, que você escuta tudo. Você olhava pra cima, você via todo o teto. Tipo assim, era tudo de quadradinho. E você via os intubação. Minha filha, dava 5 horas da manhã, as mulheradas acordavam primeiro. E era aquele passado, entra e sai. E ali eu já ia acordando. Menina, eu lembro que eu passei a primeira noite inteira, que tinha uma mulher do meu lado, ela roncava. Nossa, gente. E eu tomava remédio, gotinha. E a gotinha não fazia efeito, eu dormia 2 horas, eu acordava e eu falava, meu Deus. Aí, menina, tu não sabe. Da semana do Coachella. Essa passagem, essa migração nossa para um outro país, um outro continente, eu digo assim, que é uma oportunidade. Sempre devemos agradecer aquilo que nos acontece. Verdade. Eu cheguei aqui com nada, tive que me desfazer de tudo, porque na época eu não pude manter meu apartamento, né? Cheguei aqui com uma malinha e meia de roupa vazia. Nossa. Comecei do zero e estamos aqui, né? O maior desafio na minha cabeça era que, quando a gente pensa no italiano, o italiano é um povo muito simpático, né? Muito alegre, aquela coisa. Pelo menos os turistas que eu voava lá na Varig eram assim. A experiência turista que é pro Brasil, né? Aquela simpatia. E são super simpáticos, Sim. né? Então, de férias e tudo. Verdade. Mas o que acontece? Quando você chega e você mora, a realidade é completamente diferente, mas eu acho que em qualquer cidade do mundo. E aí praticamente você renasce, você reaprende. Eu não era mais a Raquel que todo mundo me conhecia.
Ah, aquela que é amiga da fulana, aquela que é formada em nutrição, aquela que foi comissária. Eu não era ninguém aqui. Você se anula, né? A gente se anula. Eu tenho N cursos, eu tenho N especializações, mas como eles não nos conhecem, é como se a gente não tivesse feito nada. Então, assim, você praticamente renasce, não só como pessoa, mas como língua, que você passa a falar 24 horas uma língua que não é sua. É verdade. Não é? Você aprende costumes, você aprendi a lidar com milanês, principalmente tendo uma loja, tendo clientes italianos. Tem todo um ritual, tem toda uma aproximação. Eles não são abertos como nós, brasileiros. Verdade. E isso tudo a gente tem que aprender. Parece uma bobagem, mas é que no Brasil nós somos muito receptivos, muito calorosos. Pra gente, temos todos os problemas do mundo, né, Érica? Temos. E a gente está sempre sorrindo. Sempre. Aliás, eu acho que essa é a nossa maior arma. Eu acho que é o sorriso. Com um sorriso, eu pelo menos consegui sempre tudo. E é isso. Eu acho que meu conselho para cá, se você quer vir mesmo para não só para a Itália, mas para um outro país, eu acho que, primeira coisa, muita humildade. Humildade para você começar do zero, humildade para você reaprender uma cultura que não é sua. E é isso. E boa vontade de querer interagir também. Eu acho que aprender o idioma ajuda muito. Muito. Porque você só pode usufruir do que tem o lugar se você puder se comunicar. Com quanto tempo você começou a falar, te mudar? Porque assim, como foi para você tomar a decisão para vir? Você disse, não, agora eu vou morar na Itália. A decisão foi assim, o meu gerente, na época, que era muito meu amigo, ele falou assim, Raquel, eu gostaria de falar com você. Aí eu fui lá, né, fiquei toda desconfiada. Olha só. Aí eu falei, o que será que ele tem para me falar? Aí ele falou assim, olha, infelizmente eu tenho uma notícia muito triste para te dar. A sua turma vai ser a próxima a ser demitida. Nossa. Eu falei, quando? Ele, mês que vem. Nossa. Eu falei, não acredito. Aí ele falou assim, mas eu tenho uma solução para você. Se você quiser, você pode escrever uma carta dizendo que você quer se afastar da empresa, não vai continuar sendo funcionária, mas você não vai receber nada. Porém, o vínculo continua. Ele falou, eu sei que você tem um namorado lá na Itália. Ele falou assim, é uma solução. É o gringo. Você vai, no máximo, na pior das hipóteses, você aprender um idioma a mais. Eu falei, tá bom, vou fazer a carta, né? Melhor do que ser demitida. E aí, fiz a carta. Um ano depois, a Varig demitiu todo mundo. Gente. Aí eu pensei assim, antes da falência, né? Eu falei assim, quer saber o que eu vou fazer aqui no Brasil? Eu já estava namorando com ele, ou era para terminar, ou era para eu arriscar e enfrentar essa nova aventura. Aí ele falou, vem. Eu falei, vou. Só que eu tive que me desfazer de tudo que eu tinha. Apartamento, casa, coisas. Enfrentei. Amigos, né? Deixar amigos. Filha única. Nossa. Então, assim, o desafio foi bem grande. Meu pai estava doente na época, então, assim, foi uma decisão não fácil. E vim para cá, enfrentei tudo. 3 meses depois que eu cheguei aqui na Itália, a Varig faliu completamente. Uau. E aí eu falei, eu acho que eu fiz a escolha certa. Né? Tomou a decisão certa. E aí eu fui ficando e estou aqui até hoje. E aí, quanto tempo você começou a dominar a língua? A dominar a língua, isso foi um outro desafio. Porque eu não entendia nada, Érica. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha hora que me batia o desespero. Eu sei como é isso. Eu ficava cansada de pensar, de ficar traduzindo na minha cabeça aquele pouco que eu sabia e querendo falar as coisas e não conseguia me expressar, era terrível. Até que eu comecei a prestar atenção numa coisa, nos supermercados. Foi assim que eu aprendi, gente. Olha a dica, pega essa dica. Tem aqueles prospectos, foto, o nome da coisa, né? Sim. Do alimento. Eu comecei a associar a fotografia com a escrita e eu comecei a prestar atenção na pronúncia das pessoas. E aí eu não parei mais, né? Eu falei, porque Capricórnio é assim, quando vai até o final.
comecei a assistir televisão sem entender nada, escutava o rádio sem entender nada, via as revistas sem entender nada, prestava atenção na conversa dos outros. Se esforçando, né? Me esforçando, tentando melhorar. E aí foi. Depois de 3 meses, eu fui assistir meu primeiro filme no cinema. Nossa, e a experiência? Entendeu? Deu pra entender, não. Foi só pra namorar no cinema. Não, na verdade deu para entender bastante coisa. Agora, nada como você morar no lugar para poder entender melhor. É verdade. Agora tem uma história que você me contou naquele dia do nosso café, que durou a tarde toda, que você falou assim, Érica, é muito engraçado porque eles não me recebiam muito bem, né, no início. É verdade. Aí entra naquela parte do ritual e do modo de você tratar com as pessoas locais, né? O que aconteceu? Eu tenho isso como uma vitória pessoal, assim, uma satisfação muito grande, que nós tínhamos clientes que, quando me viam, eu fazia assim para cumprimentar com a mão, e quantas vezes eu fiquei com a mão no ar. Eu não era a Raquel, eu era namorada do Mirko, e era assim que eu era conhecida. As pessoas começaram a me respeitar depois que nós nos casamos. Aí sim. Muda, né? Impressionante. É a Raquel, esposa do Mirko. Então você vê como muda. Colocaram até meu nome. É porque no meu ela chamava Brasileira. A brasileira. Brasileira. E aquele estereótipo, né? Brasiliana. Então sabe dançar samba. Já desfilou no carnaval? Nossa. Não, sei dançar samba. Nunca desfilei no carnaval. É muito engraçado isso, porque realmente as histórias vão se repetindo. Claro que hoje melhorou muita coisa. Sim. Mas a história, eu tô há 3 anos e meio aqui na Europa. E tudo isso que ela passou, eu também passei. Que eles não me cumprimentavam, não falavam comigo e me colocavam, faziam piadinhas, como meu nome é brasileira, que é samba, né, caipirinha, isso. E com o tempo a gente vai mostrando, né? Então hoje você participou, né, do meu workshop. Workshop maravilhoso. Você viu que comunidade legal? Muito bacana, eu estou muito feliz porque quando eu cheguei há 17 anos atrás, eu não tinha internet. Então, assim, eu fiquei 3 anos sem notícias do Brasil, só por carta. Nossa. Foi difícil. Então, assim, o contato entre brasileiros era muito restrito. Era muito difícil você conhecer um brasileiro. É muito mais fácil hoje, né? E até para você gerenciar essa questão da saudade, da nossa famosa saudade, essa palavra mágica que os italianos adoram, é muito mais fácil hoje você, através de uma videochamada, você contactar sua família, seus amigos, presenciar de repente uma ocasião importante, né, um momento e tudo. Mas assim, é isso, nada como a experiência, o dia a dia, a humildade em aprender. É verdade. E quando a gente está em conexão, né? Porque a turma é uma turma de brasileiros. Sim. Então, gente, a energia do ambiente, ele muda completamente. Completamente. Nossa alegria, o nosso sorriso, esse modo da gente de falar com as pessoas. Sim. Mas conta a questão da DJ e da personal. Como foi que começou tudo isso aqui na Itália? Na verdade, começou como tudo no Brasil, né? Começou em 2001 no Brasil. Eu era super jovem. Eu ainda sou jovem, gente, mas eu era mais jovem. Começou lá. Eu frequentava um bistrô na época. Na época eu trabalhava na Fórum, na loja Fórum, quando a Fórum era tipo, uau! A Fórum era a marca mais cara do Brasil, gente. E eu era vendedora lá. E assim, naquela época eles só queriam contratar modeletes, mulheres altas, não sei o que. Então, os restaurantes adoravam quando chegavam as meninas da Fórum, porque eram mulheres bonitas. Claro. E aí, nesse restaurante, o dono me olha assim do nada. O primeiro bistrô que teve no Brasil. Você vai ser minha DJ. Eu falei, que louco. Você vai ser minha DJ. Eu falei, mas eu nem sei tocar. Ele falou, não tem problema não. A gente vai aprender. Aí ele me ensinou, assim, só a trocar a música, abaixar e aumentar o volume e só. Música, cultura musical eu sempre tive. Que também é uma outra história, mas vem dos... Que ela vai voltar para contar, Vem dos meus pais isso. Então eu sempre entendi muito de música. Sim. E o meu ouvido sempre foi muito bom para isso. E aí eu falei, então tá. E aí eu nunca disse não para trabalho. Eu sempre
eu sempre acho que na vida as coisas acontecem, sempre tem um porquê. Verdade. E eu sou muito de sentir as coisas. Eu falei, quer saber? Se ele tá falando, eu vou fazer. E aí, sim, era uma coisa de doido. Começou a acontecer que, sabe, parece aquela coisa de propósito. Pá, era um trabalho, era outro. E eu lá, residente no restaurante, e trabalhava de dia na Fórum. Olha aí, gente, os 2 corre, trabalhos, né? tá? Eu saía 2 horas da manhã do restaurante, e aí eu entrava tarde na Fórum, mas teve períodos que eu trabalhava no showroom. Então eu tinha que estar 9 da manhã no showroom da Fórum. E é uma loucura, e eu trabalhando. Passou esse período, eu falei, não, eu preciso fazer faculdade. E eu preciso escolher um trabalho, um dos dois. Daí eu larguei a profissão de DJ. Naquela época eu não tinha consciência que eu poderia continuar, mas de uma forma mais reduzida. E continuar com os meus eventos, porque era uma coisa que funcionava muito. Ainda mais naquela época que não tinha modelos DJs. É verdade, né? Mulheres. Tinha Miss Kidding, mas não era assim tão uau. Não falavam tanto. Mas, enfim, larguei. Quando eu vim para a Itália, cheguei aqui. O primeiro evento que eu chego, depois de ter chegado realmente fixado os meus pés em solo italiano, o primeiro evento que eu vou com meu marido, tinha uma menina tocando. Sabe quando vem uma luz? Juro, gente, uma luz, assim, ó, pá. Eu virei pro meu marido, do nada, eu vou voltar a tocar. Aí ele olhou. Nossa, gente! Ele nunca falou, tipo, no Brasil, quando eu falava disso, ele nunca falava de uma forma, tipo, uau, que legal. Ele virou e falou assim, olha, eu acho que é uma boa ideia. Eu falei, só que, gente, eu não toco há anos. Eu não tenho noção desses aparelhos, nada. Fui fazer um curso. Aí a bicha foi estudar, pra variar, né? A bicha estuda. Estuda, gente, a base de tudo. A Gi tava contando pra mim que ela já fez tantos cursos, inclusive em Nova York, Sim, né, de pela FIT. Tá entendendo, gente? Tem um estudo, tem a capacitação por trás, não é do nada. Você olha essa mulher maravilhosa no Instagram, ela é influencer, mas não é à toa. Tem muito curso, tem muito estudo. Que legal, né? Inclusive, ela estava até me falando da mãe dela, né? Que foi o que a tua mãe falou para você. Conta para eles o que foi que ela falou, que por isso que você tem essa base de, não, eu sempre tenho que procurar o estudo, tudo isso, me capacitar, entregar o meu melhor. Eu sou de uma família muito pobre, mas graças a Deus eu tenho o privilégio de ter tido uma família muito unida. E minha mãe sempre falou pra gente, olha, é importante que vocês estudem. E ela, no pouco que ela podia fazer, ela caçava cursos. Gente, cursos em biblioteca, curso na igreja, curso, tudo ela enfiava a gente para não deixar a gente na rua. Porque ela falava que criança na rua, para se desviar, é um passo. Então, assim, eu não tinha dias livres. E ela me colocava no centro educacional que tinha perto de casa, em Santo Amaro. Aí lá eu fazia natação, fazia capoeira, fazia vôlei. A gente não parava. Eu não tinha tempo de ficar na rua, porque minha mãe não deixava. E isso me ajudou muito na minha base educacional. Foi muito importante para mim, porque eu falo hoje que eu sou uma acadêmica, uma eterna acadêmica. Para mim, a vida é uma escola e eu estou sempre estudando. Tanto que os canais, por exemplo, que eu adoro seguir, são canais de ensino, canais que eu preciso estar sempre aprendendo alguma coisa. Se eu não estiver aprendendo alguma coisa, eu acho que eu estou perdendo tempo. É verdade, eu sempre falo, gente, se você não está se capacitando, evoluindo, né? Porque é um eterno aprendizado, como você falou, a vida. Sim. Eu estou aprendendo sempre, eu estou conversando contigo, eu estou aprendendo muita coisa já aqui nesse momento, porque a resiliência, a força de vontade, é claro quando alguém escuta a tua história. Que tanto que você falou, tudo que você faz hoje, porque ela é modelo, ela é digital influencer também, ela é personal stylist, então todos esses trabalhos dela vão se complementando, tudo isso. Mas fala um pouquinho também do teu trabalho de personal stylist que você desenvolve hoje aqui na Europa, em Milão. Então, na verdade, eu me formei pela Belas Artes em São Paulo, em pós-graduação. Fiz um curso de especialização na FIT, em Nova York, e fiz um outro curso de especialização aqui, em Milão. Sucesso, né, gente? Internacional. É internacional. E é engraçado que, assim, além de usar esse meu conhecimento para criar conteúdos, para dar dicas, eu falo muito também sobre etiqueta, elegância,
como pronunciar palavras, que eu acho muito importante você chegar numa loja para comprar um perfume, pronunciar aquela marca da forma correta. Sim. E então eu uso tudo isso, obviamente, para o meu conhecimento, para passar conhecimento para as pessoas, e faço também atendimentos de mulheres. Eu gosto de trabalhar com mulheres. E uma das coisas engraçadas que acontece muito é a pessoa me contratar como modelo. E aí, 2, 3 dias antes, falar, mas eu queria que você assinasse o stylist também. Aí eu falo, peraí. E aí eu tenho que fazer todo um estudo, criar um mood board. Então, assim, quando eu falo que meus trabalhos se complementam, e você também fala isso, é muito real isso. E eu trabalho assim, atendo clientes aqui, faço o famoso teste de coloração pessoal para descobrir a cartela. Gente, completa sim. mesmo. Que legal, Gi. É isso que eu falo. A pessoa não tem sucesso à toa, gente. Não tem. É se complementando cada vez mais, né? É trazendo para o cliente. Esse é o diferencial da pessoa de sucesso. É esse o diferencial. E a Gi, ela tem já uma posição já aqui bem forte aqui na Itália. Tanto que quando tem Milano Fashion Week, que essa mulher explode. Conta um pouquinho de como é a Semana da Moda com É uma a tua loucura. experiência. Eu já chego assim pro meu marido e falo, você sabe que você vai ficar sem mulher por 2 semanas, porque eu faço aqui e faço em Paris.